Oi, pessoal, estamos em mais um Conexão a Petros, né? E aí a gente está recebendo o grande Francisco Costa Barros, né? Meu mentor na área de direito. É um cara que, fora de série, é um cara que você não sabe se ele é da tecnologia, não sabe se ele é do direito, não sabe se ele é negócio, tanto que só vive de paletó e gravata, né? Um cara... E aí, Costa, seja bem-vindo, né? A gente quer só ouvir um pouco do teu conhecimento, saber aí por onde anda o direito, né? Como é que você hoje vê o mundo, né? Assim, e quando você comparava com o mundo atrás, como é que você queria, vamos dizer assim, o quanto você mudou depois que percebeu que a rede entrou, que a internet entrou. Então o papo vai ser mais nessa linha, né? Internet, direito, né? Perspectivas, né? A palavra está contigo. Glaucio. Bom, primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês e corrigir um pouquinho uma colocação que o aprendiz aqui sou eu, mestre você. Vamos logo pontuar. Bom, a partir daí, Glaucio, na verdade, o caminho da inovação, né, ele foi muito longo, né? Eu era da parte da tecnologia Sim. Antes do direito, né? Então, eu trabalhava com informática, na parte de hardware mesmo. Eu trabalhava com software, mas basicamente com hardware de informática conectada a radar de rastreio de foguete. Então, a partir daí eu aprendi muito de informática, de computação. Então, os primeiros computadores que eu usei já como estagiário de direito, eu que comprava as placas, eu que montava, né? Então, eu comprava em São Paulo a placa, montava. Eu costumo dizer que eu vivi a história da computação do PC, né? Da computação pessoal no Brasil. Desde o primeiro PC, né? Bacana, rapaz. Até o 286, 386, toda a evolução da Você computação vivendo, pessoal. sentindo na pele, os dedos. Eu usei, montei, vivi essa evolução, né? Então, e eu mesmo montava, eu estudava o software manual, enfim. E vinha assim unindo tecnologia com o direito, porque a tecnologia está comigo antes do direito, né? Então ela já veio comigo antes do direito. Então só fui aplicar e tentar aprimorar cada vez mais, porque na época a evolução que os advogados, a grande evolução foi usar um editor de texto, né? Enquanto os advogados estavam ali na máquina da datilografia, então eu tinha um computador, que inclusive na época alguns advogados diziam que era um elefante branco que não servia para nada, e eu estava ali fazendo petição, né? 10 vezes mais rápido, né, do que os outros. Então, e uma inovação simples, só um editor de texto no computador, mais nada, não tinha nenhum programa de nada, só um editor de texto. Não tinha nem o Windows na época, era um tal de Word Perfect. Era um programa antes do Word. Antes do Word. Enfim, e a partir dali houve, né, acompanhando a evolução, sempre aplicando no escritório, até que em 2018, eu lembro bem que foi em julho, foi um dia após a derrota do Brasil para a Bélgica na Copa do Mundo 2018, num sábado chuvoso, eu fui assistir uma palestra na UFRN e lá eu assisti uma apresentação do professor que me impactou, né? E aí ele falou que que o conhecimento acadêmico tinha que ir para a sociedade, que se não produzisse para a sociedade o impacto ficar na prateleira, não servir de nada e tal. E na hora que eu estava na plateia, quando esse professor saiu, que estava indo embora, eu saí da plateia, fui atrás dele e falei, professor, eu quero participar disso aí, de que maneira eu posso ajudar? E esse professor Glaucio Brandão está aqui. Rapaz, cara, lembra disso? Eu lembro do fato, cara, eu não lembrava nunca, 2018. Foi em julho de 2018, num sábado chuvoso. Rapaz, pouca gente na plateia. Pouquíssima, porque era um sábado, né? Primeiro que era um sábado, segundo chuvoso, em Natal. Né? Tinha férias, pouca gente. E eu fui atrás e falei, eu quero colaborar com isso aí. Não sei como, mas ele não, tem sim. Marcou a reunião para segunda-feira, nós conversamos e daí, né, eu comecei a conhecer esse mundo que eu não conhecia. Apresentei para Glaucio uma proposta, né, de criar uma associação e tal. Quando eu apresentei ele, muito bem, seu projeto de mestrado está pronto, pode aplicar. Eu disse, como assim? Eu não sabia. E daí eu fiz o mestrado em inovação. E realmente esse mestrado mudou. Você passou em primeiro lugar no mestrado. Foi primeiro lugar. O advogado bateu todo mundo na tecnologia, isso é importante. Mas também agora está descoberto, né, o segredo. Você também era da tecnologia. Isso.
Mas é interessante que eu tive em primeiro lugar, mas porque o edital ele tem duas partes, né? Ele Sim. tem a pontuação acadêmica, Sim, né? sim. E a pontuação de empreendedorismo, né? A pontuação acadêmica, me parece, se eu não estiver enganado, minha nota foi 0. e eu fui no empreendedorismo, né? Então, e aí foi aí que eu fui em primeiro lugar, mas quase certeza que foi 0 a minha pontuação no acadêmico. Pois é, cara. Aí você vê, né? Um advogado, né? Que já tinha uma base tecnológica e agora está indo para a questão de inovação. E aí a gente vai falar agora do novo perfil do advogado. Então, assim, Gustavo, o que é que você sugere hoje, né, para quem está fazendo direito? Porque o mundo mudou muito. Né? E aí, um dia desse eu recebi Cássio aqui, ele falando, Lúcio, direito não dá dinheiro, advocacia não dá direito, mas abre uma porta para milhares de negócios. Então ele fala, né, assim, hoje quem tiver uma base de direito muito bem feita, né, como é o teu caso, como é o caso do Cássio, e tiver um acesso ao mercado e tudo mais, ele tem uma possibilidade de infinita de negócios. Então, assim, a nova galera que está entrando hoje aí no curso de Direito, qual o perfil, o que é que eles têm que buscar? O que é que você acha aí, que é o conselho que você dá para o pessoal? É bom falar de Cássio. Cássio é um exemplo aí, né, de inovação, de empreendedorismo na parte do direito, e que todos nós admiramos e respeitamos. E eu entendo, Glaucio, que tem dois pontos, né? Primeiro, antes de passar para o ponto da inovação, porque às vezes o aluno, eu já conheci, né, jovens advogados ou alunos, que eles ficaram tão empolgados com inovação que eles esquecem um pouco do básico, que é saber bem direito. Perfeito. Tá? Então, só para pontuar que você tem que saber bem direito. Né? Então, de partida você tem que ser bom profissional em direito. Tá? Então, tem que ser bom. Não adianta você ficar só querendo, não, eu vou fazer isso, inovar naquilo, mas você tem que fazer o básico. E o básico é saber bem direito. Tem que estudar muito direito. Tá? E pronto. E aí sim, começa o ponto que não é estudar só direito. Né? Então, saber bem direito, mas se você for muito bom só em direito, não é suficiente. Você tem que ser bom em outras coisas também, complementares. Você não cria interface, né? Especialmente dependendo da carreira que você quer. Se você quer empreender, ou seja, empreender significa ser advogado. Tá? Porque o resto é concurso. Né? É concurso e aí você não precisa empreender. Mas se você quer ser advogado, então advogado é empreender. Né? Então você está intrinsecamente, né, ligado à profissão do advogado, o empreendedorismo. Então se você tem que criar habilidades voltadas para o empreendedorismo, voltadas para negócios. E aí são conhecimentos além do direito. Tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho 4 pós-graduações. Tá? 3 especializações e um mestrado. Né? Inclusive, uma delas é em direito. É em direito. Uma delas Ou seja, alguma coisa no direito você tinha que saber isso aí. Sim, mas uma das 4, uma é de direito. E o resto, outros canais. Outros canais. Inclusive o mestrado, né? Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma coisa que eu adoro, né? Mostrar que nós temos isso, que poucos advogados fizeram esse mestrado e que forma um diferencial. Agora mesmo, eu estava conversando com o João Montenegro, que parece que já passou por aqui, e nossa conversa é sempre sobre negócios. Né? Eu não converso com ele sobre contabilidade ou sobre direito, né? Nem direito nem contabilidade, nós falamos sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre gestão, enfim, para trazer algo mais para o nosso cliente, né? Para o cliente dele, para os meus clientes, algo mais além da contabilidade ou além do direito. Tá? Então, tem que saber bem direito e tem que saber além do direito. Né? Especialmente habilidades pessoais. Você tem que saber fazer um curso, por exemplo, um curso que eu recomendo mesmo, um curso de oratória. Sim, você tem que saber falar, um curso de negociação. Eu fiz muito curso de negociação. Então, você saber negociar, você saber chegar na conciliação. Uma conciliação, ela resolve um processo. Interessante, cara. Você tem um perfil de advogado e executivo. Não tem ponto. Quem é advogado tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor. O empreendedorismo está ligado. Se você não gosta de empreendedorismo, é melhor fazer concurso. É melhor. E disputar com milhares, né? Mas não tem nada errado. Eu costumo dizer que não tem opção errada. Tá? Eu era militar da Força Aérea e saí de uma carreira que o pessoal, você está louco, você vai largar uma
uma carreira... Mas como é que é isso? Você estava concursado e você... Concursado. E eu larguei para ser estagiário de direito, ou seja, zero estabilidade. Eu larguei a estabilidade para zero, né? Para partir do zero. Então, eu queimei o barco, né? Quando atravessei o rio, eu queimei o barco. Não tem volta aqui daqui para frente, não tem volta. Então, daqui é seguir, né? Então, na hora que eu queimei o barco, eu tinha que tocar. Né? Eu tinha que tocar a minha carreira. Coragem, cara, muita coragem. Eu fiz isso, fiz essa loucura aí. E graças a Deus que eu fiz isso. E faz parte do teu perfil, né? Faz parte. Então, é importante você aprender algo mais, né? Você tentar aprender habilidades novas e para poder oferecer algo mais para o cliente. Senão, se for tudo igual, cara, é melhor você fazer um curso e como eu estava falando, né? É uma opção. É opção, não tem nada errado. São opções, cada opção tem um perfil. Da mesma forma, poxa, eu quero... Quer dizer que se eu não for totalmente empreendedor, não posso ser advogado? Não, pode, você vai ter a sua linha ali e tal. Não tem nada errado, é quando você definir o que você quer claramente e investir naquilo ali, investir tempo. Perfeito. Né? Massa, cara. Bom, e aí a gente está falando aí, né? Costa Barra começou como técnico, depois passou a ser militar, queimou tudo, queimou o barco, virou estagiário de direito. E aí a gente tem uma empresa aí bem consolidada, né, que é a Costa Barros, né, advogados. E aí fala um pouquinho da Costa Barros, né, qual o tamanho dela, qual o tempo hoje, como é que vocês estão hoje tocando lá, né, no escritório. Eu lembro que logo no mestrado você tinha um escritório convencional, aí entrou no mestrado, deu uma pivotada radical, fez o que nenhum advogado faria. Né. Me conta essa história, por favor. Isso, foi em 2000, no mestrado, entrei em mestrado em 2018, né, te conheci em julho de 2018, no 2019, janeiro de 2019, entrei no mestrado. Em 2020 veio a pandemia. Isso. Só que o bom, né, que eu tive mestrado em 2019. Então, com a inovação na veia, nós fizemos a transformação digital do escritório. Perfeito. Então, em 2019, a gente começou a usar as ferramentas todas online, não tinha mais o servidor, não era aquele mais físico, aqueles cabos azuis de internet. Então, os computadores foram todos passados para laptop, o servidor foi para a nuvem, o sistema de controle tudo em nuvem. Então, quando acontece, o sistema de telefonia, né, era IP. Então, quando nós mudamos de escritório, mudamos antes da pandemia, a minha secretária disse, poxa, mas está muito longe, para mim vai ser ruim, eu quero sair. Eu falei, não vai sair não, continue trabalhando, você vai continuar trabalhando comigo na sua casa. Eu mandei a central telefônica para a casa dela e ela atendia Costa Barra Advogados e passava para o ramal, que estava uma em Manaus e outra em Natal. Cara, você se espalhou. Então, isso antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, que ninguém sabia como é que ia trabalhar fora do local físico, eu fiz a transição, nós juntamos a equipe 11 horas da manhã e 2 da tarde estava todo mundo trabalhando. Então foi assim, gente, o almoço vai ser mais cedo hoje. Todo mundo vai para casa, leva o computador, leva tudo e 2 horas a gente continua trabalhando. Então não houve nenhuma interrupção. Não houve uma ruptura. Não houve ruptura do cliente. Você precaveu-se, né? A gente, o que nós fizemos diferente? Nos aproximamos do cliente, que estava aquele caos, ninguém sabia o que fazer. Aí nós realmente criamos conteúdo, nos aproximamos do cliente. Aproximamos, logicamente, não fisicamente, né? Mas fizemos então uma transição e passamos aí um ano 100% home office, enquanto muitos estavam discutindo quase fechado, o escritório surtando, a gente estava navegando tranquilamente por causa da transformação digital. Exatamente. Então, foi assim um divisor de águas para a gente, foi a transformação digital, porque nos proporcionou manter o fluxo de trabalho sem interrupção, né, durante a pandemia. Então, passamos aí 2 anos. Quantos milhões de empresas fecharam as portas? Exatamente. E escritório de advocacia junto. Você tem essa estatística, pelo menos, tem ideia de quanto? Não tenho, Glaucio, mas foram muitos aqui. Né? Muitos. E vocês conseguiram, inclusive, expandir, né? Isso. Mas essa resistência, Glaucio, à tecnologia, isso parece que está... É próprio do pessoal do direito, da advocacia, sabe? Então, hoje em dia, né, a advocacia... O sistema jurídico ele é eletrônico, chama processo judicial eletrônico, PJE. E durante muito tempo houve muito movimento de advogados contra o PJE. Né? Contra. Então, não, isso é contra, isso vai
Então, teve advogado que já era um pouco mais antigo, eles pararam, eles se aposentaram, pararam de trabalhar para não usar o PJE. Foi mesmo? Foi. Isso aconteceu. Muito reacionário. Reacionário total. Então, eles pararam por causa disso. Hoje em dia, os processos são todos digitais. Então, você não tem mais processo físico. Você, quando ingressar um processo novo, né, ele é 100% digital. Tá? Tudo está no sistema. Né? Então, e funciona assim. Então, houve audiência pública da OAB no meio da pandemia sobre audiências virtuais. E eu estava lá, né, como advogado, numa reunião da OAB, onde todo mundo estava criticando isso, eu defendendo. Não, vai funcionar. Mas era uma voz isolada. Mas você tem um exemplo. Porque comigo já funcionou, mas isso era novo, porque era audiência online. Pública, né? Pública. Não, audiência pública sobre as audiências online. Sim. Audiência na justiça, né? Como é que a juiz vai fazer como é que vai ser isso? Então, era só críticas. Eu disse, gente, tudo que eu estou falando aí são problemas que serão superados, mas que vai acontecer, vai. A audiência virtual vai acontecer, isso vai ser uma realidade. E eu defendendo, né? Vamos atacar os problemas, mas não atacar a ideia. Sim. Entendeu? Vamos tratar o problema. Mas a ideia vai acontecer. E aconteceu, e é uma realidade hoje em todo o país. Que bacana. Tá? Então, essa mentalidade, né, reacionária do pessoal do direito com relação à tecnologia, tá? Isso reflete hoje em dia também com a IA. Né? Vai acontecer a mesma coisa. Já está acontecendo. Então, hoje em dia, poxa, enquanto o pessoal critica a IA, lá no nosso escritório, a IA é o dia a dia, né? Nós temos uma reunião geral mensal e nós temos um slide fixo nessa reunião, que é utilização da IA no escritório. Então, todo mês alguém traz um novo case. Logicamente, não é o case não é um por mês, isso é diário. Sim. Mas uma vez por mês nós falando dos destaques do mês, sim, né? Como é que e aí cada um fala melhor IA do mês. Isso. Cada um fala a sua experiência para compartilhar com os outros, para trazer insight para os outros também usar. Então, ou seja, disseminar o uso da IA contínuo. Então, nós temos que aprender IA. Todos nós temos que usar IA. Então, não tem essa de eu sou contra. Você ser contra não vai adiantar nada. Rapaz, tem um amigo uma realidade. Hiroshima, ele fala muito assim, rapaz, olha, você pode criticar a tecnologia, mas ela não pede licença, ela joga o pé na porta e tchau. Quem tiver dentro, que se coce. Exatamente. O grande Hiroshima já sabe bem o que diz. E é isso. A IA é uma realidade. Né? Como é que vai ser mudando muito, como é que vai ser o futuro? Não faço a menor ideia. O presente é IA. O presente é IA. E seja qual for o futuro, eu costumo usar a analogia de uma onda, Glaucio. Você tem... A IA é uma onda, o processo judicial eletrônico é uma onda que vem, que você está vendo que ela está vindo. Você tem as duas opções. Ou ela vai te atropelar, vai levar um caixote, como diz os surfistas aí, ela vai te levar, ou você vai surfar essa onda. Então, eu prefiro surfar. Dói menos, né? Dói menos. Prefiro surfar essa onda do que ser atropelado por ela. Tá? Rapaz, que bacana. Outra vez eu recebi aqui em Montenegro e ele tinha essa questão de colar muito a universidade com o mercado. Ele sendo professor, ele está com um pé no outro. No teu caso, você tem um pé 100% no mercado. Né? Mas aí você tem um perfil também de acadêmico. A gente se conheceu lá no mestrado, você tem um cara que tem uma eloquência muito boa, um grau de convencimento bem, assim, a persuasão muito forte, também por ser advogado. E aí, cara, eu pergunto para ti, como é que você faz para criar novos advogados? Como é que você muda o mindset desse pessoal? Você tem lá um espaço para a educação? Como é que o Costa Barros Advogado hoje trabalha essa questão de formar líderes, formar pessoas para o momento? Nós temos um projeto já antigo que inclusive acho que você deve lembrar, o Educorp. Sim. Aquela marca que nós criamos, essa marca Educorp. Nós já tínhamos essa vibe, né, de desenvolvimento contínuo, né, de treinamento interno. Os estagiários, né, e advogados que estagiaram no nosso escritório, o nosso maior propaganda do escritório era dos estagiários. Eles diziam que era o melhor estágio que eles podiam ter era naquele escritório. Porque eles aprendiam muito, né? A curva de aprendizado lá era muito grande. Então, e os alunos comentam um com o outro. Então, eles estão na sala de aula, né? Então, eles falam, hoje no escritório eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal.
Aí um diz, eu fui ver o andamento de um processo. Aí o outro, eu fiz um recurso de não sei o quê. Como assim você... Então, eles estavam num nível, o nosso estagiário está num nível, né, de amadurecimento muito maior do que os outros. Então, e eles percebiam isso. Sim. Tá? Então, os estagiários começaram a fazer propaganda no nosso escritório. Lá se aprende. Sim, Lá, então, essa cultura do aprendizado, né, é um dos nossos valores, né? É o primeiro valor, na verdade, né? Aprender, ensinar, aprender, aplicar e ensinar sempre. Tá? Então, a gente aprende, aplica, ensina. Então, esse EduCorp, nós temos o EduCorp Inside, que é o EduCorp voltado para a nossa equipe. Tá? Então, nós temos mensalmente, ou dependendo da necessidade, até 2 vezes por mês, temos aulas de algum membro da nossa equipe para a nossa equipe, ou de alguém de fora para a nossa equipe. É o Inside. É o Inside. E tem o EduCorp, né, normal, que são apresentações de conteúdos para empresários, para outro público fora do escritório. A gente leva também para fora. Tem o Inside e tem o aberto. Sim. É um projeto do escritório, esse EduCorp, que na verdade ele já está virando quase um spin-off já. Sim, né? Então em 2025 ele deve tomar um CNPJ e deve começar a andar sozinho o EduCorp como formação. Que bacana, cara. Porque aí estava conversando com o João e tinha, né, João tem lá vários CNPJ. O interessante é que esse spin-off, né, você está tendo, a gente está indo, está num mundo agora em que, eu até falei também com o Cássio e com a Aquiles, que eu bem recebi aqui, dizendo o seguinte, que a própria academia não está mais seguindo o rito científico. Né? O rito científico, né, o pessoal que está enferrujado, observar, gerar hipótese, testar e concluir, generalizar. Então, hoje, quem está fazendo isso são as empresas lá fora. Então, a gente tem, né, a IA, a gente viu aí automação, carro autônomo, tudo está nascendo lá fora. E a universidade correndo atrás para aprender. Exatamente. Então, a gente está nessa vibe. Bom, e aí você está falando que vai nascer um spin-off de educação. Qual é a perspectiva, o que você espera aí dessa spin-off, né, do EduCorp? Vai ser um grande centro de formação de advogados. Né? Em outros skills, né? Como é que você pensa em... Na verdade, ela não é voltada... na verdade, ela nem está voltada só para advogados. Sim, tá? Nossa, então, uma parte dela, sim. Aí tem um projeto de Simone, né, Jalil, que é autora. Tem um capítulo aqui no livro, esse livro maravilhoso, inclusive, vários insights interessantes. E... são skills, são conhecimentos pontuais que hoje em dia você fazer um curso, né, uma especialização de 2 anos, 3 anos, sei lá, uma graduação, a velocidade do mercado é muito mais rápida. Você tem que fazer cursos menores, menos carga horária, né, e que o mercado esteja precisando. Então, sim, a gente faz palestra, faz workshop, já vê de um dia. É um dia. Você vai e treina... São ali para depois que chega já em casa diluir. Pronto, tem uma empresa. Tem muitas empresas, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simples, tá? A empresa, ela tem lá o pessoal dela e o RH, às vezes, ele tem receio, ele não sabe exatamente como fazer um processo disciplinar dentro da empresa. Poxa, quando acontecer isso, eu dou uma suspensão, eu dou uma advertência, como é que eu faço uma justa causa, como é que eu conduzo isso, como é que eu dou um feedback para o empregado? Então, bacana, nós temos aí esse ponto específico. Eu tenho minha sócia, Luana, que ela vai lá e faz um workshop, um treinamento para a empresa aprender a fazer isso. Isso quantas horas de treinamento? Isso dá uma faixa de 4 horas. Ou seja, a velocidade do mercado de aprendizado, ela passou uma janela de 1 ano para... são 4 horas. 4 horas você aprende aquilo ali. Depois, tem dificuldade de tal coisa. Ou seja, é um demand. Né? Você vai, tem relação, você vai e treina tal ponto, tal tema. E assim você vai formando. O EduCorp nasce para isso, para essas demandas pontuais. Que interessante. Tá? Então, vocês estão rastreando todo o ecossistema. O ecossistema de processual e qualquer área de conhecimento, e trazendo para o EduCorp. Isso. Para advogado especificamente, você estava falando. A gente fugiu um pouquinho do... Né, não, a gente vai ensinar direito. Tá? O cara tem que aprender direito. Você tem que vir muito bem formado. Tem que vir formado já. Mas, por exemplo, provas digitais. Como é que você vai usar provas digitais? É uma coisa nova no direito. Tá? Hoje em dia, você vai provar horas extras, você tem que fazer testemunha onde é que estava e tal. Hoje em dia, para provar onde você estava e que hora estava, você rastreia o seu celular. Aí, como assim? O juiz pode pedir isso. Então, o juiz pode pedir, ele notifica o Google, e o Google indica que se naquele dia, onde é que ele estava.
Então, não, ele estava trabalhando. Não, você estava na praia. Está aqui, ó, tá aqui, você estava aqui em Ponta Negra nesse dia, você não estava na empresa. Então, cada testemunho não precisa mais, porque o juiz pode fazer isso. Então, tem que treinar juízes para que se adaptem a esse tipo de prova. Abre uma panacea mundial. E os advogados para aprender a tratar esse tipo de prova e usar isso. Então, e saber que isso existe, né? Saber que existe, exatamente. Poucos ainda sabem que existe. Apesar de isso já estar aí, não é novo, foi de ontem não, isso tem 2 anos já, mas poucos usam. Tá? Então... Rapaz, é bacana, cara. Bom, aí me diga aí, hoje o Costa Barros é estudante. O que é que Costa Barros vê de futuro? O que é que Costa Barros hoje estuda, se preparando para o futuro ou para o presente, né? Eu estudo IA. Né? Então, eu estudo IA. Advogado do Brasil, pensa aí, escuta esse homem aqui. Eu estudo também a parte jurídica, né? Eu estudo bastante, no meu caso particular, né? Eu estudo planejamento sucessório, tá? Sim. Que é a parte jurídica que envolve a parte de negócios também, né? Eu trabalho com negócios. Então, isso é a parte que eu estudo, né? E recomendaria para os advogados em geral estudar IA, estudar habilidades extrajurídicas. Tá? Então, isso aí é bem importante para isso. IA porque para quebrar um pouco esse parâmetro, né, jurídico avesso à tecnologia. Não, mas a IA vai roubar o trabalho do advogado, né? Vai extinguir o advogado. Mas tá bom, digamos que isso seja um cenário. Tá? Digamos que isso seja um cenário. Mais uma vez eu trago a analogia da onda. Você vai deixar que ela te atropele ou vai surfar essa... É melhor eu estar com algo que vai... Ele não vai acabar a advocacia, não vai acabar o advogado, não acredito nisso. Mas vai transformar, isso é certo. Perfeito. Vai transformar. Né? Então, essa transformação você tem que estar dentro dela. Então, o mercado não vai extinguir o advogado, mas na hora dele contratar, ele vai contratar um advogado que saiba usar a IA. Então, você vai ter uma inteligência natural aumentada. Exatamente. Essa é a perspectiva. Exatamente. Isso vai ter impacto fortíssimo, porque hoje em dia para a IA, por exemplo, para você ter uma boa resposta da IA, você tem que fazer um bom prompt, né? Sim. Hoje já se fala em engenharia de prompt, né? E Goiás, a UFG já tem isso aí. Então, o prompt, o que é um prompt? É um comando, né? E o seu resultado, ele é melhor dependendo da qualidade do prompt. Né? Como sempre, uma boa pergunta, boa resposta. Né? Exatamente. Então, você falou agora, uma boa pergunta. Então, o prompt é saber perguntar. E essa habilidade de saber perguntar, ela vai se aplicar em qualquer coisa. Perfeito. Não é só para IA. Se você sabe fazer as perguntas corretas, você vai se dar bem numa negociação, você vai se dar bem numa audiência, você vai saber falar com o juiz, falar com o cliente. Você vai aprender a fazer as perguntas certas. E não perguntas... redundante, perguntas que não levam a nada. Tá? Então, a própria IA vai te ensinar a fazer as perguntas certas para ter resultados melhores. Treinar você. Né? Treinar você. Você está treinando a IA e ela vai te treinar a você aprender a fazer perguntas melhores, comandos melhores, prompts melhores. É interessante, cara, porque a gente vai falar o seguinte, que se ele tivesse um grande problema, ele ia se concentrar 95% do tempo nas perguntas. Nas perguntas. Porque você modela pela resposta. Né? E aí você tem. Aí o pessoal, não, mas IA, como é que é essa mais do que a gente? Bom, eu falo isso muito para os alunos. Né? A IA é uma estatística. Ou seja, ela está coletando o que há de melhor no mundo, entregando para você. Ou seja, não tem como você suplantar uma inteligência coletiva. Então, assim, não é que ela seja inteligente. É que ela pega muito dado bom e comprime para a gente. Então, assim, é um bom interlocutor. Eu mesmo faço isso. Eu já faço prova, pergunto. Estou até prevendo o futuro com IA. Bom, e aí nesse aspecto, Costa, se você hoje, teu filho, né, físico, né, Júlio está fazendo física, mas se ele fosse fazer direito, né, o que é que você recomendaria para ele? Eu recomendaria. Bom, em primeiro lugar, estudar muito, né, porque eu era um dos primeiros da turma, estudar muito direito, e além disso, vai estudar tecnologia, né, tem que estudar IA, tem que estudar bem os programas jurídicos, saber manejar a parte de visual law, porque visual law já é você fazer uma apresentação com visual law, é você fazer uma apresentação que tenha um visual melhorado, que seja agradável aos olhos de quem está lendo, do juiz. Então não é aquela você fazer uma petição toda preto e branco ali, só um texto
puro e simples. Você tem que colocar elementos que vão chamar a atenção. É tudo um convencimento. Sim. Então você falou, você aprende a convencer. Uma coisa é convencer conversando, outra coisa é convencer por escrito. Sim. Então essa linguagem, a gente costuma brincar, Galossi, que quando chega quando tiver um texto que tá bem rebuscado, escrito com muito juridiquês, isso aqui ou é estagiário ou é recém-formado. Porque são esses que querem escrever difícil, Sim, né? entendi. Enquanto, na verdade, a sofisticação, né, Tá na simplicidade, né? Então, já dizia lá esqueci até quem disse isso. Enfim. Acho que foi o Steiger também, se não me engano. Foi. Né? Ele falava assim, que ele até dizia que... Uma frase original é do Leonardo da Vinci. Da Vinci, Lembrei né? agora, Sim, é do Da Vinci. Então, quando você aprende isso, aí você começa a simplificar. Você tem que escrever de uma forma que uma criança de 10 anos entenda. Perfeito. Né? Enquanto o outro quer escrever bem, para mostrar que ele sabe muita palavra difícil, ele escreve, né, bem rebuscadamente, mas não é por aí. Então, a primeira recomendação, escreva de maneira clara, a clareza. Acabamos de falar agora de prompt. Tem que ser claro e preciso. Né? O padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, ele fala sobre o discurso, como deve ser o discurso, colocando. E lá, né, na época do descobrimento, ele escrevia que não tenha medo que o seu discurso seja baixo se você deixar ele claro e distinto. Porque mire-se nas estrelas, que são altas e são distintas e claríssimas. Então, não se preocupe de parecer, esse cara aqui está escrevendo de maneira simples. Não, a simplicidade é a sofisticação. Que interessante, cara. Tá? E outra coisa, eu falo muito para os alunos, quando a gente está vendo, né, o conceito da startup, o high concept. Cara, você tem que fazer um jingle, alguma coisa que cole na cabeça da banca. Se você bota um negócio com mais de 20 palavras, o cara não vai esquecer quem foi você. Bota 3, 4, e aí, com cada um verbo pesado, o pessoal vai sair lá, aquela startup falou que negócio bacana, né? Então você tem esse tipo de coisa e funciona para tudo. Né? O ser humano guarda poucas coisas interessantes. E elas têm que ser impactantes e simples. Essa é muito bacana. Tem um outro ponto, Glaucia, do direito, né? Que é você, por mais que você estude, que você esteja seguro, né? Não, isso aqui eu estou totalmente certo. Você tem que estar aberto à possibilidade de você estar errado. Sim. Então, outra sofisticação é você ter segurança do que está falando, certo. Mas se você encontrar um opositor àquela ideia, você primeiro ouça, reflita, pesquise, para depois você contra-argumentar. É interessante, né? Você colocar aí, porque eu já vi alguém falar assim, seja radical, mas não seja secto. Exatamente. Defenda aquilo que você grita com dureza, mas seja racional. Rapaz, esse teu está errado por isso e isso. Se você permanece, você está sendo um sectário, está sendo um cara dogmático. E aí você não vai, assim, quem tem ideia fixa é doido, né? Isso mesmo, você não se apaixone pela sua ideia, entendeu? Você tenta aprimorar, porque se for assim, você para de aprender. Perfeito. Né? Então, quem sabe tudo não aprende nada. Uma coisa interessante, eu já fiz apresentações para advogados na OAB e pergunto, poxa, quem aqui já terminou os estudos, né? O pessoal, cara, eu não terminei. Aí o cara fala, rapaz, me lasquei, né? Porque se esse cara não terminou, quem estou eu? E a meta é não terminar. Essa é a meta. Então, se você está na faculdade, poxa, estou doido para terminar os 5 anos, cara... Né? Rapaz, interessante você falar isso, que eu estava com um amigo, ele falou, rapaz, esse livro teu aqui é de inovação. Eu digo, rapaz, não, agora é um livro. Agora é um livro. Deixou de ser inovação. Tá fixo. Isso é o conceito do long life learning, né? Então você tem que aprender sempre, né? Então, lá no escritório nós temos alguns bordões, uns criados no mestrado, você sabe, o hashtag vamos testar. Vamos testar, então é outro que eu até uso e digo, eu nomeio, né? O hashtag vamos testar. Então, às vezes você poxa, mas será que isso vai dar certo? Eu não sei, vamos testar. Eu não sei se vai dar certo. É uma ideia, vamos testar a ideia. Aquilo ali deu um insight interessante, Costa. Eu quando estava conversando com um empresário que ia fazer a incursão e tudo mais, eu dizia, não, eu falei de inovação, bicho, eu não falo mais de inovação. Eu falo agora de experimentação. Vamos experimentar. Né? Exatamente. Já, o laço do vamos testar.
Você tem uma ideia, experimenta. Experimenta. Se der certo, vai virar inovação naturalmente. Exatamente. Inovação é aquela coisa da onda, né? Eu não preciso, eu hoje não quero mais pegar a onda da inovação. Eu quero pegar a onda da experimentação. Vai ser a consequência. Exatamente. Muito bacana. Você experimentando, você sabe, né? Sabe. Eu costumo falar outra frase, eu estou citando aqui, que diz assim, Nelson Mandela. Ele diz assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Entendeu? É uma boa. Ele dizia isso. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, no hashtag Vamos Testar, cara, se entre aspas, der errado, porque para mim nunca dá errado. Você aprendeu. É uma forma, como a gente pega Edson, né? Edson. Então, é uma forma menos de fazer. Exatamente. Thomas Edison, né? Diz que ele aprendeu 999 formas de não fazer a lâmpada, né? Exatamente. Então, é isso. Você ter coragem. Aí vem um pouco de coragem. Você tem que testar. Porque se você, às vezes, esse medo, né, te paralisa. Sim, exatamente. Não, eu não vou fazer porque eu não sei se vai dar certo. Bom, aí você já perdeu. Aí já perdeu, você já perdeu. Tem que ter um pouquinho de coragem para ir lá e testar. Testa e aí, não deu certo. Deu errado. Não, deu errado não. Eu aprendi. Deu certo, eu aprendi. Agora eu vou mudar e vou fazer de outro jeito e vai em frente, assim vai. À medida que você vai errando, você vai começando vamos dizer assim, atender ao certo. Aquilo ali descarta, e você pode... Mas é um pensamento interessante, vindo principalmente do advogado, cara. E aqui a gente tem aquela né? Eu não, porque eu já convivo contigo há algum tempo, já entendo a tua cabeça diferente de tudo que a gente vê por aí. Mas é importante que a juventude hoje veja que o advogado não é mais aquela coisa ranzinza, fechada, parada no tempo e no espaço. Quem tiver assim hoje, ele vai desaparecer. Isso. Né? Então, aí, nessa linha que você coloca aí, né, de aprender IA, o que é aprender IA para um advogado? O cara tem que saber programar, o que é... Não, se ele souber programar, vai ser algo... Pronto, eu não sei programar. Eu já programei no passado, né? Não sei programar. Então, não precisa programar. Glaucio, se você tiver pelo menos antenado no que está acontecendo e tentar usar aquilo que já está prontinho ali. É uma ferramenta. A IA para o advogado é uma ferramenta. Então, ele usa só uma ferramenta. Poxa, de que maneira isso pode melhorar o meu trabalho? Eu posso trabalhar menos produzindo mais com isso. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu tenho, por exemplo, vou fazer uma reunião aqui com você online. Eu ligo lá um programinha que grava essa reunião e depois ele manda já o resumo da reunião, com o que cada um tem que fazer, já pronto, o relatório, pontos críticos, enfim, está tudo lá escrito, um relatório escrito que um IA fez daquela reunião. Então, poxa, isso aí ganha um tempo danado, então é um diferencial. Isso a ferramenta está pronta. Então, a maioria dos casos, é só usar. Não tem que saber programar. Então, quebrar a barreira para usar. Exatamente. O David Roger, que é a transformação digital, não é isso? Um dos pais aí ele costuma dizer que a transformação digital é muito mais uma questão de mentalidade transformadora do que de tecnologia em si. Ou seja, é mais estratégico que tático. Exatamente. É você querer, é uma mentalidade de inovação. Então não é a questão técnica, vou programar isso, programar aquilo, não é isso. É questão de você querer estar antenado na tecnologia. Né? É só querer. Pô, até eu estou precisando, eu estou fazendo uma defesa aqui, que eu vou demorar 3 dias para fazer. Então, eu vou usar IA e demoro 1 dia para fazer. Então, 1/3 do tempo. 1/3 do tempo. Então, poxa, eu estou fazendo isso por enquanto, mas, na verdade, conforme você vai melhorando os seus prompts, você criando uma metodologia com as ferramentas que já tem lá, você pode demorar em poucos minutos, dependendo da peça que você vai fazer. Então, imagina aí. Que bacana, né, cara? Poucos minutos você consegue fazer uma defesa, uma petição, enfim. Me diga uma coisa, Costa. E quanto hoje no mercado você vê de escritórios de direito estão no teu nível assim de IA? Você tem noção mais ou menos assim, percentual? Tem noção de outros escritórios que tem essa tua pegada? Eu nem me coloco, Glaucio, assim, no topo de IA. Tem escritórios que estão muito avançados, né, que desenvolveram lá antes da pandemia um sistema de IA próprio, treinaram essa IA própria, já tem sua tecnologia, tem escritórios muito bons e isso é muito bom. Eu aprendo com eles, estou desenvolvendo também no nosso escritório isso, mas não me coloco como líder. Tem outros escritórios, não aqui em Natal, mas no eixo Rio, São Paulo, em Recife. Sim. Em Recife tem um escritório muito bom nesse sentido. Então, mas são muito poucos, são pouquíssimos.
Então você está surfando a onda quase sozinho, ali, com poucos surfistas do seu lado. Exatamente. Tem muito poucos. Pronto, cara. Agora puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, né? E como é que você vê hoje o estudante de direito, né, nas universidades públicas e privadas, do ponto de vista, né, nessa tua perspectiva, de estarem ou não antenados com a tecnologia? Você tem ideia mais ou menos como é que estão? Eu tenho uma ideia razoável, né, com base nos estagiários, né, e advogados recentes que ingressaram no escritório, eles comentam com relação à universidade. E eu creio até que eles estão razoavelmente antenados, sim. Eles estão usando IA, O estudante ou o estudante? O estudante. O curso não. O curso não. Não, o curso não. O contato que eu tenho com os estudantes da UFRN, mas é como eles se viram só, eles vão atrás. O curso em si não se adaptou, não se adaptou para isso. Eu acho que o uso da tecnologia, não vou nem focar em IA, deveria ter uma matéria, né, de advocacia 4.0. Você pode inaugurar isso aí. Que foi o tema da minha dissertação, né, do mestrado. Deveria ter no mínimo um curso, sei lá, nem que seja de 15 dias, uma semana, sei lá, entendeu? Que é Se ajude usando a tecnologia. Exatamente. Um curso orientando o advogado como ele pode usar a tecnologia para melhorar o trabalho dele. É impressionante. Eu tive, o Cássio teve aqui, ele disse que na época da pandemia ele começou a usar o Trello. E aí foi uma coisa que ninguém sabe. Trello, ou seja, uma coisa que a gente usa há décadas, uma coisa tão simples, né, que é a tecnologia. Um gestor de tarefas e o pessoal do direito não. Então, assim, aí eu te pergunto, a continuar, né, se manter esse mesmo horizonte, qual a perspectiva que você vê aí para os escritórios de advocacia? Ou eles mudam, o que é que você... Eu comecei a usar o Trello em 2018, né? Antes, nós começamos a usar, então, e naquela época, Trello era uma inovação, né? Hoje em dia tem advogados que não sabem nem o que é Trello e Trello não tem nada, hoje em dia não é mais inovação nenhuma, né? Nenhuma. Enfim, os advogados, né, os escritórios especialmente, né, que não se adaptarem, né, à tecnologia, porque como o processo judicial é eletrônico já está todo eletrônico, cada vez mais vão se trabalhar com análise preditiva, né, com IA, vão trabalhar com, né, dosimetria, com jurimetria, e enfim, e a tendência é essa. Isso é o futuro? Não, isso já está acontecendo hoje. Mas quando a gente fala futuro, é que cada vez será intensificado isso. Então, o escritório que não se adaptar a isso, ele vai ser engolido pela onda, né? Porque não é que ele vai falir ou ele vai fechar. É que tem vários. Quem tiver antenado com isso vai crescer. E eles vão ficar ali, levando caixote. Exatamente. Ele vai ficar meio parado no tempo. Não é que vão quebrar. A tecnologia não vai quebrar ninguém, né? É apenas você não vai evoluir como deveria. Perfeito. Né? Porque o ambiente vai ser tecnológico. Então, como é que você vai avançar num ambiente que você não está preparado para isso? Interessante, cara. Essa é uma colocação. Bom, cara, a gente está chegando já ao final aqui, certo? Eu só tenho a agradecer para ti. Sempre é uma aula, né, super condensada. Eu vou pegar isso que você passou para mim, cara, para depois transformar em texto. Eu vou levar uma semana, mais ou menos. Né? É muita. Mas, assim, cara, a gente está mostrando que o aprendizado está vindo do mercado. Você é um cara que tem a postura acadêmica, tranquilamente é professor, mas você está 100% no mercado. E você está mostrando para a academia o que deve ser feito. Isso. Então, o recado está dado. Bom, Costa, deixa para ti aí o microfone aberto para você, né, bater aí as palavras finas para a gente. Tá. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui para os estudantes de Direito, né, para que realmente eles não se paralisem apenas, a faculdade não está me oferecendo isso. Esquece, você não pode colocar o seu futuro, né, o seu aprendizado nas mãos de uma entidade de ensino. Tá? Então, o benefício é seu, o futuro é seu, a carreira é sua. Então, se a universidade não te ensina IA, vai estudar. Né? Hoje em dia, eu falo que no YouTube tem tudo, né? Você coloca lá no YouTube, você vai achar. Até fazer cirurgia você consegue. Exatamente. Então, ou você vai achar cursos gratuitos, ou então alguns cursos de um valor bastante baixo, né? Um valor acessível, que você pode fazer e se inteirar. Então, não espere por ninguém para você poder aprender. Você
pesquise o que está acontecendo, veja o nicho que você quer atuar, enfim, e aí começa a investir a sua formação nisso aí. Bacana. Tá? Conselho de $1 milhão, né, cara? Bom, foi mais uma conexão. Agradeço a Costa Barros aí todo esse aprendizado, cara, né? Eu que agradeço, Lúcio. Eu espero muito que o pessoal aí entenda o que a gente está querendo fazer. Né? Futucar a cabeça dele, modificar o mindset, porque você é um cara que está sempre antenado, mas você é 1 em 1 milhão. Então a gente tem que inverter, né? Tem que ter mais de 1 milhão de Costa Barros em um só que não queira fazer isso aí. Exatamente. Cara, prazer te conhecer. Agradeço o convite, Glaucio. Te conhecer em 2018, assim, foi um negócio assim, fantástico. Até hoje, eu sempre que te vejo, eu acho que é o primeiro dia que te vejo. É mesmo. É sempre um prazer. novo, sempre um prazer. Então é isso aí. Grande abraço. Bem. Usar